quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o uso emergencial da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, com o laboratório chinês Sinovac, desenvolvida também, a vacina também desenvolvida pela Universidade de Oxford com a Fiocruz, né, no Rio de Janeiro. Apesar de o Brasil ter 2 imunizantes aprovados no momento, somente a vacina chinesa Coronavac está em território nacional, com 6 milhões de doses sendo aplicadas aí no momento nos profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra o coronavírus, a Covid-19, né? No último domingo, em um ato bastante emocionante, o Brasil, o país parou para ver, né, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, enfermeira, mulher, negra, ser a primeira vacinada no estado de São Paulo e também em todo o Brasil. Foi bem emocionante aquela imagem, realmente trouxe esperança, né? Um conforto, né? O início aí de um fim do pesadelo, acho que para todos os brasileiros, né? Apesar daquele momento histórico que a gente viveu recentemente, a gente sabe que os desafios para imunizar toda a população brasileira, eles são imensos, né? Os desafios são grandes e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora com o médico sanitarista, o Gonçalo Vecina, ele que é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e também é ex-diretor da Anvisa. Boa tarde, Vecina, você já está com a gente? É uma honra falar com você aqui no programa Bom para Todos, Vecina. Boa tarde, é um prazer e uma honra para mim também falar com vocês aqui no Bom para Todos. Muito obrigado pelo convite. Muito boa, Vecina. Vecina, para a gente começar aqui essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre a autorização emergencial feita pela Anvisa no domingo para o uso aí emergencial da Coronavac e também do imunizante da AstraZeneca no Brasil e também comentasse aí o início dessa campanha de imunização. Os estados brasileiros todos já receberam, né, aí as suas doses importadas do estado de São Paulo, que chegou aí já com um certo atraso, um certo tumulto aí desses primeiros lotes enviados para os diversos cantos do Brasil, Vecina. Bom, eu primeiro quero dizer que eu achei que o que a Anvisa fez foi absolutamente natural, é o que se esperava dela. Ela tinha que receber a documentação referente às pesquisas realizadas no Brasil e fora do Brasil, as pesquisas pré-clínicas, analisar toda essa documentação e emitir sua opinião. Os técnicos receberam a documentação, prepararam um parecer, e esse parecer foi passado para nós, por assim dizer, pelos diretores da Anvisa, que eu teria a dizer para você, olha, eles fizeram o que se esperava que eles fizessem. Não é surpreendente, nada surpreendente. Não usaram politicamente a agência e deram o resultado esperado, porque toda essa documentação foi longamente discutida e apresentada à Anvisa, porque os projetos de pesquisa foram pré-aprovados pela Anvisa e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, eu não vejo nenhuma surpresa. Porém, dado o clima de fla-flu que nós tivemos antes, eu fiquei satisfeito de ver a agência cumprir com a sua obrigação sem politizar o tema. Ótimo, passamos essa fase. Acho que teve um deslize. É aquela questão da exigência do termo de compromisso. Acho que a exigência do termo de compromisso é um equívoco e eu espero que a Justiça derrube a exigência do termo de compromisso em algum momento. Ele atrapalha o processo de vacinação. Não tem o menor cabimento, embora possa ter até alguma justificativa técnica, mas do ponto de vista da dinâmica do processo de vacinação, ele não tem nenhuma razão de ser. Certo. Vecina, e a gente viu aí toda uma confusão nessa distribuição de lote, estava marcado para um horário, chegou no outro dia em alguns estados. Como é que você viu toda essa problematização logo nesse primeiro momento e o que a gente, a partir disso, o que a gente pode esperar daqui para frente também, professor? Em 1973, plena ditadura militar, né? Nos períodos mais negros da ditadura militar, foi criado o PNI, Programa Nacional de Imunizações.
E esse Programa Nacional de Imunizações, ao longo do tempo, conseguiu muitas façanhas, né? Erradicou a varíola, nos ajudou a manter praticamente erradicado também, no Brasil pelo menos, a poliomielite, reduziu violentamente a incidência de um sem número de doenças preveníveis por vacinação. Ao longo do tempo, nós desenvolvemos uma razoável inteligência para vacinar. Seguramente, no mundo, o Brasil é hoje o país que acumula mais conhecimento em campanhas maciças de vacinação. Tem sábados neste país que nós conseguimos vacinar 10 milhões de crianças em um único sábado. Isso não é singular, não é simples. Isso exige campanha, determinação, exige um planejamento doido. O Ministério da Saúde tinha essa inteligência lá. Este governo achou que o que tinha lá eram comunistas, petistas e outros istas, e os colocou para fora. E no lugar pôs especialistas em logística, muito respeitados, muito renomados, mas que fizeram essa confusão de não conseguir acertar o horário de um avião sair de São Paulo, voar 35 minutos e descer no Rio de Janeiro. O que podemos fazer, né? É de uma incompetência ímpar as pessoas que estão administrando o PNI no Ministério da Saúde no momento. Então, tivemos surpresas ruins nesse primeiro round da vacinação e, infelizmente, acho que as surpresas ruins não acabaram. Vamos ter outras surpresas ruins. Vamos ver se os estados e os municípios que ainda mantêm gente do PNI, se eles conseguem operar isso, enquanto a gente espera acabar esse Ministério do Pesadelo. Quando o Ministério do Pesadelo acabar, pode ser que a gente consiga reestruturar o Ministério da Saúde, porque as pessoas estão por aí, basta chamá-las e eu tenho certeza que elas servirão, porque são servidores públicos, estão a serviço do público, porém tem que ser chamadas, né? Então, não está tudo perdido, mas temos um lapso temporal para resolver os problemas recentemente criados pelo Ministério da Saúde. E quando a gente fala, Vecina, desses problemas, a vacinação no Brasil ela começou a ser feita nos profissionais de saúde que estão aí, obviamente, mais expostos, né, ao coronavírus, à Covid. Até o momento, o Brasil tem aí as 6 milhões de doses da Coronavac importadas pelo estado de São Paulo, que já chegaram aí, como a gente mencionou, em todos os estados brasileiros, mas segundo a rede de pesquisa solidária, que reúne centenas de pesquisadores brasileiros, Vecina, o Brasil tem ao menos 5 milhões de trabalhadores da saúde nativa no momento. Com a aplicação dessa vacina, como a aplicação dessa vacina ela é feita aí em 2 doses, seriam necessárias, então, 10 milhões de doses para os profissionais de saúde, só para imunizar os profissionais de saúde que estão na ativa. Mesmo com a aprovação também do uso emergencial das 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, somado aí com as 6 milhões de doses da Coronavac, o Brasil não tem, então, as 10 milhões de doses que seriam necessárias para vacinar esses 5 milhões de profissionais de saúde. A conta, ela não fecha, né, Vecina? Ela não bate. Faltou também planejamento nesse sentido? Veja, os 2 milhões de doses da Fiocruz AstraZeneca não estão no Brasil ainda, né? Vamos ver se eles chegam. Então, quer dizer, eu não contaria com elas por enquanto, mas eu conto com os 4 milhões e 800 mil doses que estão no Butantan. O Butantan tem essas 6 milhões de doses que foram aprovadas e que foram distribuídas. 3 milhões de doses estão sendo aplicadas, 3 milhões de doses estão sendo guardadas, por assim dizer, para que você receba a segunda dose. A segunda dose da vacina deve ser dada entre 21 e 28 dias após a primeira. Esta vacina não funciona sem a dose de reforço. Mas temos ainda as 4 milhões e 800 mil doses no Butantan
precisam ser liberadas pela Anvisa. Então, nós temos 10.800.000 doses da Coronavac. Se chegar aos 2 milhões de doses da AstraZeneca, tanto melhor, mas nós temos algo que chega perto desses 5 milhões de trabalhadores da saúde e ainda dá para cobrir parte da população mais fragilizada de indígenas e quilombolas. É óbvio que nós precisaríamos ter mais vacina, e não temos, né? O cronograma inicial da Fiocruz e do Butantan indicava que até dezembro deste ano nós teríamos um número suficiente de doses para vacinar toda a população brasileira. Estamos agora com esse perrengue aí, que a entrevista anterior também mencionou, né? Da importação das doses da China, porque as duas vacinas têm suas fábricas na China. Se nós conseguimos resolver esse perrengue, aparentemente esse perrengue tem um componente burocrático e um componente diplomático. O componente diplomático é bastante espinhoso, né? Como ele já falou aí. Se a gente conseguir avançar nesse perrengue, nós vamos conseguir liberar mais insumos farmacêuticos ativos, mais IFAs, para invasar mais vacinas aqui e cumprir com o cronograma original. Eu acredito que vamos fazer isso, mas vai haver um atraso, né? E isso vai prejudicar o término da vacinação dos profissionais de saúde, com certeza. Veterano, você estava falando agora sobre essa questão diplomática do Brasil com a China, para a vinda aí desses insumos, dessa matéria-prima para o país, que ainda não tem nem data para embarcar, não tem dia para chegar. Hoje, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele falou que se reuniu, né, com representantes da China aqui no Brasil, e ele falou que a conclusão desse encontro aí, o atraso, na verdade, desses insumos para vir do Brasil é uma questão técnica, não é uma questão política, mas a gente viu aí ao longo desse período o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, seus apoiadores aí desdenhando da vacina, do imunizante, da Coronavac. Como é que você analisa essa questão? Tem também essa questão da diplomacia, até que ponto tudo isso que foi feito nos últimos meses prejudica agora a gente ter o acesso a essa matéria-prima para vacinar aí profissionais de saúde, indígenas, quilombolas, todos os brasileiros, enfim, Vecina? Veja, a gente acaba menosprezando certas coisas do nosso ponto de vista, né? Então, a Índia teve um concorrente ao cargo de diretor da OMC, da Organização do Comércio, a Organização Mundial do Comércio. O Brasil não apoiou a Índia. Agora nós precisávamos importar 2 milhões de doses do Instituto Serum na Índia. Eles mandaram dose para Bangladesh, mandaram doses para um monte de países lá em torno da Índia, que são amigos da Índia, não permitiram a saída de 2 milhões de doses para o Brasil. Será que tem alguma coisa a ver? Na China, nosso presidente se alinhou ao Trump para dizer que não vai comprar a tecnologia de 5G da Huawei. A tecnologia de 5G são infraestrutura, torres, softwares, para a gente conseguir ter uma telefonia celular melhor. Tem 3 fabricantes mundiais dessa tecnologia. Um é o chinês, 2 são países europeus que produzem essa tecnologia. Nem é os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos acham que se os chineses implantarem essa tecnologia, com essa mesma tecnologia que serve para que nós tenhamos um sistema de telefonia celular melhor, serviria para eles espionarem a gente. Então, nós podemos sofrer o risco de espionagem da Finlândia, mas não podemos sofrer o risco de espionagem da China. O Brasil disse que não vai comprar a tecnologia 5G dos chineses.
Os chineses compram muita soja nossa. Para comprar nossa soja, eles precisam de dinheiro para pagar a soja. Como é que eles pagam a nossa soja? Vendendo alguma coisa para nós. O que eles podem vender para nós? Entre outras tantas coisas, a tecnologia 5G. Se eles não tiverem dinheiro para comprar a nossa soja, eles talvez não queiram vender nada, porque não vale a pena. Então, a nossa soja depende de que os chineses comprem. É verdade que eles têm poucas alternativas no mundo para comprar a quantidade de soja que eles precisam. Agora, essas coisas são interligadas. Nós temos que olhar mais para os nossos amigos e o que eles precisam de nós e o que nós precisamos dele. E ter uma política de convivência. Se a gente não conseguir articular essa política de convivência, a gente vai ter sempre esse tipo de perrengues, né? Eu preciso muito das vacinas produzidas na China. Por que eles não nos mandam? Tem muitas respostas para serem dadas. Mas nós temos que começar a pensar nos problemas que nós estamos causando para eles, para que eles estejam causando problemas para nós. Então precisamos pensar um pouco mais nessas histórias. É possível obter as vacinas fabricadas na fábrica da AstraZeneca da China, aqui na Fiocruz? É possível obter as vacinas fabricadas na fábrica da Sinovac, na China, para que elas venham aqui para o Butantan? É possível, mas temos que ter uma política condizente entre países para que eles possam nos ajudar e nós ajudar eles. Acho que isso tem uma lógica tão simples, tão banal, que não precisa ninguém mais entender de nada. Para entender que nós, brasileiros, estamos nos sabotando. Que o Itamaraty está piorando. Itamaraty é o nosso Ministério das Relações Exteriores, através do qual nós mantemos uma relação entre outros países com a China. Nós estamos sendo sabotados por nós mesmos. Então, essa resposta à pergunta tua é a seguinte: depende do nosso comportamento conseguir que os chineses nos tratem melhor. Só. Olha só. Agora, Vecina, para a gente continuar aqui, eu quero aproveitar, né, para falar com você, para a gente falar com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes, sobre a importância de a gente se vacinar contra o coronavírus. Desde que a Anvisa aprovou o uso emergencial, diversas fake news já circulam nas redes, na internet, questionando aí a eficácia da Coronavac. A gente tem em curso esse governo que você acaba de descrever, um governo complicado, negacionista. Tem uma onda anti-vacina também crescendo no Brasil, a gente precisa ficar muito atento. E eu gostaria que você falasse para a gente, Vecina, por que é importante todos os brasileiros se vacinar, sejam aqueles que já foram contaminados pelo coronavírus, seja aqueles que não tiveram contágio do vírus ainda, por que é tão importante a gente se vacinar, a gente participar, né, dessa campanha de imunização? Primeiro, vamos pegar a vacina que, em tese, é a pior vacina. Não existe vacina aprovada ruim. Todas são boas. Eu vou explicar já já. Mas primeiro vamos pegar a vacina da Sinovac. A vacina da Sinovac, ela fez um teste aqui no Brasil e deu 50% de eficácia. O que significa isso? Significa o seguinte: eu peguei 100 pessoas e mais 100 pessoas, 200. Para 100 pessoas eu dei a vacina, para 100 pessoas eu não dei a vacina. Aí eu fui olhar para 100 pessoas que tomaram a vacina, o que aconteceu com elas? Metade tiveram a doença, outra metade não tiveram a doença. Na metade que teve a doença, o que aconteceu com quem teve a doença? Não teve nenhum caso grave. Então, no grupo que tomou a vacina, portanto, não teve casos graves. Até alguns casos nós tivemos, mas grave nenhum. Então, quem tomar a vacina estará protegido.
É essa leitura que a gente tem que fazer. Agora, veja, quem vai ter que tomar vacina? Todo mundo que tenha mais de 18 anos de idade. Todo brasileiro que tem mais de 18 anos de idade já tomou uma penca de vacinas. A vacina da Coronavac usa a tecnologia da vacina do sarampo, da vacina da febre amarela, da vacina da polio, da vacina do rotavírus. Vacina do vírus atenuado. Você já tomou um monte de vacinas com essa tecnologia. É a tecnologia mais segura que existe de produção de vacinas no mundo. Nós usamos essa tecnologia há 40, 50 anos. As novas tecnologias são tão seguras quanto, porque são tecnologias que nasceram já com o conhecimento acumulado das tecnologias de vírus atenuado. Então, dizer que não vai tomar uma vacina hoje é muita ignorância. As vacinas nos protegem das doenças infecto-contagiosas. Quem toma a vacina se protege de ter a doença. Agora, tem uma outra questão que eu acho que é importante trazer para vocês. O vírus, qualquer agente infeccioso, ele circula e vai infectando pessoas. Se nós nos vacinamos e o vírus nos encontra, não tem doença. Agora, se nós permitimos que o vírus circule e ele produz doença, a doença continua acontecendo. Isso para de acontecer quando nós encontramos a imunidade de rebanho, ou seja, cerca de 70%, 80% das pessoas se vacinam. Quando 70%, 80% das pessoas se vacinam, nós criamos a condição da imunidade coletiva. O vírus deixa de circular. Então, é fundamental que nós nos vacinemos. Agora, isso não é só um ato individual, é também um ato coletivo. Porque se nós não conseguimos alcançar a imunidade de rebanho, o vírus não deixará de circular. Portanto, é fundamental não só que eu me vacine, mas que todos se vacinem. A vacina é segura e eficaz. Não existem efeitos colaterais que tenham qualquer importância com essas vacinas. Então, por favor, vamos entender isso. Vamos entender que nós estamos aqui porque nós nos vacinamos já das outras doenças, por isso não morremos delas, e que vamos escapar dessa nos vacinando. Abrace essa causa. Vacine-se quando chegar a sua vez. Ô, Vecina, só para a gente concluir aqui, o nosso tempo já está, infelizmente, chegando ao fim, mas a gente comemora, sim, claro, com toda certeza, o início da vacinação no Brasil, mas a gente também reforça que a gente tem um longo caminho a percorrer, quais são as recomendações para a população enquanto a vacina não chega, e depois também que ela chegar, a gente precisa continuar usando, fazendo a higiene pessoal, aí, individual, as máscaras, o distanciamento social. Qual que são as suas orientações, professor? Enquanto o vírus estiver circulando, enquanto nós estivermos tendo doença ativa, nós temos que manter distanciamento social, isolamento social, uso de máscara, condição de higiene, não aglomerar, não aglomerar. Isso é fundamental. É um vírus que, importantemente, é de comunicação aérea. Contato também, por isso lavar as mãos, mas o mais importante é a comunicação aérea. Ambientes fechados, sem circulação de ar, evite. Onde quer que você vá, coletivamente, use máscara, proteja o seu próximo e minimamente se proteja. É fundamental para que a gente não tenha a explosão de casos que nós estamos tendo em Manaus. O que aconteceu em Manaus não é fruto de mágica, não é fruto do Deus querer, é fruto do homem sair na rua e se encontrar. Ele sai na rua e se encontra com o vírus e tem a doença e morre. Manaus está naquela crise lá, porque quando o governador decretou um lockdown, os comerciantes foram reclamar. E aí o governador arregou.
Arregou, está pagando agora. Mas quem que está pagando? É o governador ou são as pessoas que estão morrendo, que votaram nele? Então, temos que diminuir o relaxamento social. Sair na rua é correr o risco de pegar o vírus. E se você pegar o vírus, você pode ser uma das poucas pessoas que vão para o hospital. Lembro que esse vírus, cada 100 pessoas que pega, 20 vão para o hospital. E dessas, 5 vão para a UTI. E aí morrem. Uma parte importante morre. Então, para evitar isso, não saia na rua. Não saia desnecessariamente na rua. Se sair, não aglomere. Use sempre máscara e mantenha as regras de higiene para não se auto-infectar. Ótimo. Vecina, a gente agradece demais os seus esclarecimentos. É sempre uma honra falar com você aqui na Rede TVT e também na Rádio Brasil Atual, tá, Vecina? Muito obrigado e eu espero que os nossos telespectadores e ouvintes tenham se alimentado de informações. Eu acho que quanto mais a gente souber, melhor a gente saberá combater esta crise sanitária que nós estamos vivendo e que, se Deus quiser, nós teremos acabado com ela ao final deste ano que está se iniciando agora. Então temos que ter paciência, resistência para atravessar até dezembro. Força!